O setor produtivo, transportadoras de cargas e caminhoneiros autônomos vão se reunir na próxima semana para tentar fechar acordos coletivos sobre os preços dos fretes rodoviários. A decisão foi tomada após vários encontros no Ministério da Infraestrutura. Devem ser firmados 11 acordos coletivos, um para cada segmento de carga definido atualmente. O acordo ele gera o engajamento de todas as partes, né? Gera o consenso. A partir do momento que você gera o consenso, você estabelece um patamar de valor que efetivamente vai ser praticado, que foi o que não aconteceu até agora com a história da tabela de frete. A remuneração dos caminhoneiros deve ser o principal item de discussão desses acordos. É possível se formar, não o lucro total, porque isso é o mercado quem define, né? Uma lei de mercado que vai estar colocado. Mas dá para melhorar em todos os valores e que possa, inclusive, chegar parte dessa lucratividade dentro dessa composição total de frete. Com a nova medida, a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade do tabelamento não traria tanto impacto para o setor. No final das contas, ela vai virar uma grande referência. Mas a base, então, para esse acordo é a tabela de ESAL, que em cima disso nós vamos pactuar com os setores a parcela de remuneração daquilo que é extra custo, né, e que compõe, então, no final das contas, o valor do frete. Isso dá conforto para o judiciário, né? Eventualmente, mesmo que vamos dizer, haja o questionamento da constitucionalidade, você criou a cultura da negociação entre as partes, o que é fundamental. Quer dizer, o mercado tem que se regular, tem que sentar na mesa e resolver o problema. O setor produtivo reforçou a posição contrária a uma tabela obrigatória de preços e aguarda para saber como será a definição dos valores na nova negociação. Os termos devem ser concluídos até o fim da próxima semana. Os transportadores acreditam que os acordos serão cumpridos e darão mais segurança para a atividade. Nós vivemos um momento que esta questão é uma questão sob júdice. E o ministro está num caminho extremamente positivo de, enquanto não houver essa decisão judicial, que se busque aqui um entendimento pacífico para isso. É a segurança jurídica para todos. É para o embarcador, é para o transportador autônomo e é também para as empresas. Dessa forma, acordada com um termo, né, assinado por todos os atores, segue a vida. Vamos conversar com o nosso analista jurídico, o Ricardo Alfonsin. Doutor Ricardo, boa noite para você. O que você acha aí? Está dentro da lei esse tipo de acordo? Boa noite, Pablo. Boa noite, amigos do Rural Notícias. Realmente é uma iniciativa louvável essa do ministro Tarcísio Gomes de Freitas, que, aliás, da Infraestrutura, que, aliás, é um dos ministros que tem tido uma atuação aí destacada no governo Bolsonaro, tem sido um ministro muito atuante, tem trazido soluções para várias áreas. E essa situação de fazer esse acordo com o sistema dessa questão do frete, essa polêmica toda que estamos vivendo até agora aí, da tabela do frete, e tem o Supremo Tribunal Federal pautou para o dia 4 de setembro o julgamento desse assunto. A tendência no Supremo, se examinado a questão da constitucionalidade, no meu entendimento, vai ser declarada inconstitucional essa tabela de frete, porque lá mesmo a lei, a 11.442 de 2007, que regula o transporte de cargas, diz que, no seu artigo 2º, que ali deve se obedecer à livre concorrência e jamais poderia ser tabelado o frete. E o artigo 173, parágrafo 4º da Constituição Federal, diz que o governo só poderá fazer tabelas indicativas e jamais vinculativas nessa questão do frete. Então, nós temos aí uma situação. Também o CAD já vinha se manifestando há bastante tempo, que não deve se obedecer à livre concorrência e jamais tabelar essa questão do frete. Então, se o Supremo, obedecendo a esses dispositivos constitucionais e legais, a tendência era a declaração de inconstitucionalidade, nós entraríamos numa outra situação complexa, que seria novamente uma disputa pela questão do frete. Então, o acordo entre as partes, ele passa a resolver o problema, porque aí não é uma situação vinculativa, não é uma questão impositiva de uma tabela de frete, e sim um acordo que passou a ser feito e deverá ser obedecido, então, por ambas as partes. São 11
setores, tipos de cargas que são reguladas dentro desse acordo, e teriam, então, aí um consenso entre o transportador e aquele que o contrata. Então, me parece uma grande solução se conseguirem chegar a esse acordo aí, dessas reuniões que o ministro está propondo. Vamos aguardar para ver, não deixando que chegue o 4 de setembro, aí, que poderia aumentar o problema, vir uma nova greve, e o custo que isso já causou o ano passado para o setor produtivo, não pode se repetir esse ano, que a margem de lucro continua muito menor ainda, a renda do produtor muito menor, e se tivermos outro evento na questão do frete, certamente que as coisas ficariam muito ruins para o setor produtivo brasileiro. Certo. Espero que o ministro seja bem sucedido nessa sua tentativa de acordo aí a semana que vem. Certo, vamos ver se o governo, vai firme então nessa tabela mais indicativa. Obrigado, Afonso.